Estátua da Liberdade partiu. A viagem está muito tranquila. Vamos chegar logo. E não era essa a Estátua da Liberdade. É outra. Vamos tentar de novo. Estátua da Liberdade partiu. Parece que agora estamos indo na direção certa. Chegamos. Agora sim, vamos começar. Bom dia, pessoal. Bom dia, Luciana. Bom dia, Rocha. Bom dia, Eustáquio. Bom dia, bom dia a todos. Olha só, esse negócio do jacarezinho é uma coisa grave, né? Ele atende a essa demanda, né, da sociedade brasileira, né, desses setores que tem essa visão, né, repressiva, bandido bom é bandido morto. É uma pirotecnia que atende isso, né? Mas a gente sabe, aqui nosso programa é um programa da racionalidade, né? Ninguém xinga convidado, né? Não tem perigo de ser expulso do programa, né? Vocês viram, né? O Diogo Mainardi foi expulso do Manhattan Connection. Aqui é desconexo, ninguém xinga ninguém. O que acontece é que, na racionalidade, a gente sabe que o que foi feito no Jacarezinho não resolve nada o problema da segurança pública. É isso, eles mataram um monte de gente, pode ser que tenha gente inocente lá, com certeza vai ter, né? E amanhã, hoje, se der bobeira, já está lá de volta o tráfico, normalmente. O que mostra que a polícia do Rio não tem controle, né? Isso ali é uma ação contra as decisões do STF que impedia a ação nas comunidades e é uma coisa realmente absurda e o nível de violência é assustador, né? E atingindo essa população mais pobre, mais sofrida aí da periferia. Isso aí é o seguinte, eu comparo esse discurso, essa narrativa da questão da violência urbana ao discurso anticorrupção. Ele está sempre sendo apropriado por alguém. No caso do discurso da corrupção, às vezes a esquerda se apropria disso, né? Quem não se lembra, já falei aqui, da coluna Prestes, do ideário da coluna Prestes, ou do PT da década de 80, aquele moralismo, né, denuncista, todo dia tinha uma denúncia com um procurador contra alguém. Então, em alguns momentos, a esquerda se apropria desse discurso de anticorrupção, porque o moralismo ele acaba servindo a qualquer um que queira usá-lo, dependendo da conjuntura. Esse narrativa da violência urbana, certamente vocês todos já viveram em uma cidade que tinha um programa de rádio, um programa de televisão, que tinha um cara que dava as notícias do crime todo dia, né? Ia lá na porta da delegacia, entrevistava, e não sei o quê, e mostrava o corpo esfacelado, baleado, cortado de faca, coisa sangrando. O jornal, né? Aqui em Curitiba tinha o Tribuna do Paraná, que era, você pegava o jornal, torcia ele e saía sangue. Tá? E isso elegia vereador, elegia deputado e ainda elege, né? O Rio de Janeiro, assim, eu não vou dizer para você que essas pessoas em Curitiba que se elegeram com esse discurso, vários vereadores, vários deputados estaduais, até federais, Ratinho, pai, se elegeu deputado federal com um programa desse aqui, né, no Paraná. Eu não vou dizer que esse pessoal, em todo lugar, tem vinculação com narcotráfico, com milícia, com jogo do bicho, né? Aqui no Paraná, eu não acredito que isso ocorra, e aqui para o Sul também não é assim. Mas no Rio de Janeiro, assumiu uma característica diferente, né? Essa coisa se mistura, certo? Com narcotráfico, com milícia, com jogo do bicho, né? E sequestraram áreas territoriais na cidade, tá? Que o Estado não entra. É o único lugar no Brasil, não tem lugar no Brasil onde você diga, olha, o bairro tal, o gás não entra, o TV a cabo não entra, a energia não entra, ou seja, ninguém entra sem pagar pedágio para o bandido, ou para os dois, né? Ou para o bandido ou para o bandido miliciano. Ô, Rocha, só te interrompendo, você viu a licitação da SEDAI? Um dos lotes não foi vendido por causa disso. O lote 3 não foi vendido por causa disso. Exatamente. O Rio de Janeiro é o único lugar que tem. Aqui vou dizer aqui em Curitiba, tem criminalidade? Tem. Lógico que tem, como em todo lugar tem.
Agora, é o seguinte, se disser para a polícia militar que no bairro tal tem um bandido controlando e ninguém entra, no dia seguinte a polícia vai lá e arrebenta o bandido. Não tem hipótese. Né? E São Paulo, Porto Alegre, também funciona assim. Agora, no Rio de Janeiro, não. No Rio de Janeiro, a polícia não controla. A polícia se vinculou em algumas regiões com a milícia e é um caso perdido. Né? E aí é o seguinte, é enxugar gelo, Eustáquio. A polícia, é enxugar gelo. A polícia não controla e ninguém controla a polícia. É ou não é, Luciano? Então, é o seguinte, vira uma enxugação de gelo. Desde que a gente conhece o Rio de Janeiro, é assim. Entendeu? É o pessoal enxugando gelo, aí vem esse pessoal com o discurso de que tem que ir lá, tem que entrar na favela e passar a régua. Eles vão, entram, certo? 15 dias depois já tem, como se fosse uma hierarquia militar, né? Castrense. Se você mata um, no dia seguinte já tem outro substituindo o cara. Certo? E vai embora. É a produção em série. E é inútil. Né, o que eles fizeram ontem, mataram 25 pessoas, absolutamente inútil. É uma vergonha. Você está lá, agora a ONU deliberando que tem que investigar, porque isso aí não tem cabimento. Nós estávamos falando antes do programa da Colômbia, a repressão no país inteiro, o pau comeu, morreram acho que 14 pessoas. Ontem morreram 25. Sabe? Então, é absolutamente inútil. A polícia é inútil. Ela vai lá, mata e não resolve nada. Entendeu? Então, é uma vergonha isso aí. Assim, não dá nem, é até difícil falar, porque você fica envergonhado. Se for falar com um alemão, com um francês, com um americano sobre isso, você vai dizer o quê? Certo? Teve um momento, né, Rocha, que teve nessa comunidade mesmo, de 12 até 19, teve a UPP, né, a Unidade de Polícia Pacificadora, em que entrava não só a polícia, mas entrava também o bem-estar social. Depois, essa foi uma política que, ao meu ver, ela teve um momento de sucesso e acho que ela acabou falhando por falta de investimento, né? Porque também não adianta nada você tirar o estado de bem-estar social e deixar só a polícia. Ô, Luciana, você que é do Rio de Janeiro, deixa eu aproveitar e te fazer uma pergunta. A ideia das UPPs me agradou muito quando veio, certo? E depois a coisa desandou, e a impressão que eu fiquei é que todo planejamento tem que ter começo, meio e fim, né? A impressão que ficou para mim que o PP, né, só tinha começo. O que aconteceu, eu acho que, na minha percepção, também não sou uma especialista em segurança pública, mas a minha percepção é que houve um começo positivo, ou seja, que você entra com a questão da segurança atrelada ao bem-estar social, e depois os investimentos, particularmente do bem-estar social, foram minando. E aí ficou, basicamente... Porque também você e também o investimento do número de policiais, deixar meia dúzia de policiais dentro de uma comunidade sem o aparato do Estado, não pode funcionar. Então, eu acho que houve um momento positivo, né, e que a política não foi para frente, né, não foi por falta de investimento ou falta do que a gente pode imaginar. E eu concordo com você, ou seja, era para você ter uma política que o Estado entrasse, né, desse uma certa autonomia, se instalasse, desse uma autonomia, para depois você ter uma redução dele, não você subitamente tirar por falta, ou reduzir por falta de investimento. Então, eu acho que tem isso, que eu acho que a gente deve considerar, porque essa semana mesmo nós estávamos conversando sobre isso, falar de orçamento é falar de políticas públicas, falar de políticas públicas é falar de democracia, e eu acho que isso tudo que a gente está colocando aqui. E um outro ponto, que é o discurso da lei da ordem, né? O discurso da lei da ordem sempre foi um discurso que contemplou muito uma perspectiva mais conservadora de você ver enquanto o crime como uma falta de moralidade, e uma falta de moralidade muito atrelada à socialização, e a socialização da família, a socialização da igreja, a socialização da escola. Então, existe aí um discurso muito fechado, muito apropriado, com o qual, muitas vezes, a esquerda não compactua na sua íntegra, né?
Todavia, é preciso que a esquerda dê também a proposta para a solução da violência, porque a violência, ela ataca a população mais pobre, sobretudo, né? Então, eu acho que isso devia ser a questão da segurança. Já foi uma agenda na eleição de 18, eu acho que a gente tem que colocar isso como uma das 3 principais agendas, e não deixar apenas o discurso da lei e da ordem tomar conta da questão, ou seja, qual que é a alternativa para isso? A única alternativa é penalidade mais forte, julgamentos mais rápidos e tudo mais, ou existe uma outra abordagem com mais investimento, as duas coisas, contemplando as duas coisas, mas com investimento e criação de oportunidades também? Olha, eu concordo contigo 100%, Luciana. Eu acho que a elite brasileira, e aí, né, pela direita não soluciona, porque é isso que a gente está vendo aí, e pela esquerda nunca se interessou por esse tema. Né? Não adianta você... Eu sei que, do ponto de vista do discurso, faz sentido dizer que é um problema social, do ponto de vista do discurso, mas do ponto de vista das ações, vai além disso. Ontem eu recebi áudios de uma entrevista que um especialista no tema, o sociólogo Michel Missi, deu para uma rádio de BH. Eu vou resumir o argumento dele. Ele diz o seguinte: olha, o pessoal de classe média que consome drogas, por conta de suas redes sociais, do seu capital social, todo o sistema é de delivery. A droga é recebida em casa, um vai no apartamento do outro, um passa para o outro, vende para o outro a droga. Ninguém precisa entrar numa comunidade, numa favela para comprar droga. É um delivery por conta da estruturação da vida dessas pessoas, dos recursos que ela tem e das redes sociais, do capital social delas. Só que os pobres também consomem droga, né? Da mesma forma que os ricos consomem automóvel, combustível, bebida, né? Os pobres consomem as mesmas coisas. E aí ele diz, olha, a venda para os pobres dessa mesma droga que é vendido por delivery para a classe média é em ponto de venda, de favela. É a chamada no Rio boca de fumo. É ali que é o ponto, não tem delivery, né? E aí, ele estava explicando isso, não é muito bom. E aí ele está dizendo, olha, e esses vendedores resolveram se armar, porque esses pontos são lucrativos. Né? Eles resolveram se armar para que eles não fossem desmontados, para que eles não fossem conquistados por outros grupos. Em alguns estados, isso se organizou, como, por exemplo, em São Paulo, o PCC assumiu o domínio disso tudo e, de uma maneira ou de outra, pacificou isso. Né? No Rio, não. No Rio é tudo fragmentado. Né? Então, como é que você resolve isso? Está feito o diagnóstico. É um médico, um sociólogo, especialista, que há 30 anos ou mais estuda esse assunto, 50 anos, sei lá, ele fez o diagnóstico. Agora, vai lá e resolve. Né? Tem que resolver. É assim que funciona. Ele só está dizendo assim, a venda de drogas e o consumo nas favelas, no Jacarezinho, em todo lugar, irá continuar. Vai ter alguém que vai vender. Agora, não será por delivery, será por ponto de venda. Né? Tem barraquinha, você passa nesses lugares, tem uma barraquinha na rua, um camelô vendendo droga. Né? É assim que é. Não vai acabar. Eu te dou 2 exemplos, Alberto. O Pablo Escobar, maior traficante de droga do universo, tá? Controlando um país inteiro e quase que toda uma região. Em processos de... Ele aperfeiçoou brutalmente o esquema. Quando ele começou, era só o plantio e o refino. Ele não tinha problema de distribuição, porque era muito localizado, era um troço meio desorganizado, e também não tinha problema da lavagem de dinheiro. Né? Aí a coisa cresceu, né? Ele teve que ajustar o problema da distribuição. Aí começou a comprar avião, barco, submarino, pista de pouso no Haiti, subornando os militares, montou relações com generais cubanos que tinham interesse em encher os Estados Unidos de droga, e foi. Né? Ele não tinha, naquela época, o problema da lavagem de dinheiro, eles estocavam os dólares. Né? E aí foram lá, vamos resolver o problema. A CIA, finalmente, aliás, o DEA, finalmente conseguiu, com o FBI, impor a solução de matar o Pablo Escobar. Aí foram lá e mataram o Pablo Escobar. Lógico que eles querem matar, eles matam quem eles quiserem em qualquer lugar do mundo. Foram lá e mataram o Pablo Escobar. Resolveu o problema? Não resolveu. O problema continuou, outro cartel veio, não adianta. Aí, o Clinton, quando assumiu, ele tentou dar uma resposta para isso que a Luciana abordou aí. O setor progressista, ele tem muita dificuldade de mexer com esse tema. Né?
porque ele é muito vinculado à questão dos direitos humanos, certo? E polícia, certo? Nós estamos vendo nos Estados Unidos a polícia violando com uma certa frequência as garantias individuais, os direitos das pessoas pobres, negras, né? Você imagine no hemisfério sul, né? O Tonton Macuti chega e mete a madeira, entendeu? Se o sujeito for pobre e preto, tá morto, né? Agora, se for morar bem, né? Aí o Clinton vai e entra com um discurso para ganhar a eleição de endurecimento da lei penal. E ganhou a eleição. E cumpriu a promessa, endureceu a lei penal. Qual foi o resultado? Os Estados Unidos tinham cerca de 600, 700 mil pessoas no sistema penitenciário. Quando o Clinton sai, já tinha quase 2 milhões. E não resolveu absolutamente nada. Certo? A violência aumentou. Entendeu? Então, nós já sabemos, temos prova de que isso não funciona. Agora, não fazer isso também não é uma solução. Certo? Então, o que fazer? Esse é o drama da esquerda, dos setores progressistas, de lidar com isso. Ou o cara cai num discurso demagógico de bandido bom a bandido morto, para ganhar voto, né? Ou se omite, não fala nada. Então, o ministro Fachin teve uma atitude corajosa de proibir essa bandalheira da polícia entrando na casa de pobre e esculhambando tudo, todo dia, e estabeleceu protocolos. Eles estão dizendo que cumpriram os protocolos da decisão do Supremo, né? Isso vai ser aferido, vai ser auditado agora, certo? Eu tenho a impressão que eles deram um tiro no pé com essa operação. Eu quero ver o que o Supremo vai fazer, viu, Rocha? Não, o Supremo vai endurecer. Você pode ter certeza, o Supremo vai dar uma pancada. Não tem Agora, olha aqui, eu queria razão para não fazer isso. Queria que a gente passasse para o tema da pandemia. Eustáquio, ontem no Jornal Nacional teve uma tela, né, que as pessoas que colocaram lá, baseado no Our World in Data, né, o nosso mundo em dados, as mortes por milhão. E pegaram países selecionados, claro, né, o Brasil em primeiro, 1.950 mortes por milhão, segundo lugar Estados Unidos, terceiro México, quarto Rússia, pegaram os países maiores. Aí eu postei isso, alguém me mandou essa foto disso, eu postei isso no Twitter, e veio uma pessoa e disse, olha, mas mortes por milhão, quem está liderando é a Hungria, sei lá. Eu não sei se você está acompanhando essa coisa de mortes por milhão em todos os países. De fato, nesses países com população maior, que foram os países colocados ontem na tela do Jornal Nacional, o Brasil é o líder. Né? Quem é que está nessa coisa? Esses que eu mencionei, Indonésia, Índia, Filipinas, Egito, são países grandes. Isso eu acho engraçado pelo seguinte, a pandemia é uma coisa global, tal, e você tem vários indicadores para analisar a pandemia, né? E aí abre espaço para tudo quanto é tipo de posicionamento. Claro. É claro que é o seguinte, os 3 países de destaque, né, da pandemia é os Estados Unidos, Índia e Brasil, né? Sendo que o Brasil está em segundo lugar em número de mortes, os Estados Unidos em primeiro, só que os Estados Unidos com um número de mortes diários muito baixo atualmente, e pode ser que o Brasil passe os Estados Unidos até outubro, novembro, em número absoluto de mortes. E a Índia, que está numa situação dramática atualmente, está chegando a 4 mil, a média está chegando a 4 mil mortes diárias, a Índia pode passar todo mundo, então pode ser o país mais afetado. Mas, quando você olha por população, a Índia tem muito, muito menos que o Brasil, muito menos casos, muito menos por milhão é muito menos nos Estados Unidos. E aí, respondendo a sua pergunta, quais são os países mais afetados? Bom, vamos tirar os países com menos de 1 milhão de habitantes, né? Tipo Gibraltar, por exemplo, Andorra, que tem 30 mil e tal. Então, pegando os países com mais de 1 milhão de habitantes, o Brasil está em 10º lugar atualmente. Tem 9 países na frente do Brasil. Eu não vou lembrar todos. Mas em qual indicador é isso, Eustáquio? Nesse mortes por milhão. Por milhão, tá, entendi. Então, o primeiro é a Hungria, era a Bélgica. Até 3 meses atrás era a Bélgica. Mas a Hungria passou, a República Tcheca passou, Bósnia e Herzegovina, né, Bélgica, Eslováquia, Eslovênia,
Tem mais um que eu não estou lembrando. Os aqui, Balcãs, que você está falando são os Balcãs, Mas basicamente. esse índice que o Alberto mandou ontem, eu vi isso, até postei, é do World in Data. Não, esse pessoal é muito... É o que eu estou falando também. É o que eu estou falando também. Mas o Brasil está em primeiro. Não, mas porque eles selecionaram os países. Eles selecionaram. Sim, pegaram os mais populosos. Foi. O Brasil está em 10º lugar, isso que eu estou falando. 10º lugar. Então, é esse que eu falei, mas a Itália. O que ele está dizendo, Rocha, é que o Brasil está na frente... com mais de 1 milhão de habitantes. País com mais de 1 milhão de habitantes. Entendeu? Porque se for... Tem mais uns 5 países, tipo Montenegro, Andorra, Gibraltar, não sei o quê, que também tem. Mas são países de 30 mil habitantes, 40 mil habitantes, então vamos deixar esses de fora. São 5 só. Mas dos países com mais de 1 milhão de habitantes, o Brasil está em 10º lugar, atrás da Itália, mas deve passar a Itália até o final de março. Então, quem que está... O importante de notar é o seguinte, quem que está na frente do Brasil em mortes por milhão? São países pequenos, de clima muito frio e com alta proporção de população idosa. Que são países muito, muito envelhecidos. Tá? Então, se você fizer uma padronização, tem uma técnica demográfica que fizer pela estrutura etária, o Brasil ganha destaque. Mas, ou seja, o Brasil está atrás só de países pequenos, de clima frio e envelhecidos. Então, esse índice aqui que coloca o Brasil na frente, considerando os países com grande densidade populacional, está correto. O Brasil é o primeiro. Sim, esse grupo de países está correto. Sim. Nas Américas inteiras, o Brasil é o primeiro. No hemisfério sul todo, o Brasil é o primeiro. Entre os 10 maiores países do mundo, o Brasil é o primeiro. Mas, se você considerar o mundo todo, tem 9 países na frente do Brasil. É isso aí que os bolsominions pegam, né? Os bolsominions pegam e falam assim, eu vou colocar aqui, ó. Não tá tão ruim. Rocha, tem país pior que o Brasil. Que nós estamos falando, pessoal, ver. É isso aí, ó. Foi o que apareceu ontem. Eu recebi isso ontem aí, ó. Tá vendo, Eustáquio? Foi o que apareceu ontem no Jornal Nacional. O Brasil na frente, mas você vê, são os países mais populosos do mundo. Eu acho que eles selecionaram aí o quê? Sei lá, os 14 países mais populosos, talvez, uma coisa assim. Deixa eu ver. Não, eu acho que aí estão os mais populosos. Estão os mais populosos. Exatamente. São os países mais populosos. E o Brasil lidera, entendeu? E estamos no meio da CPI, né? E teve o depoimento do ministro atual ontem, né? Nós estamos gravando na sexta. É mais ou menos o seguinte: se você considerar a Champions League, o Brasil é o primeiro. Se você abrir para a Copa Brasil, que aí joga todo mundo, o Brasil é o 12º. É um pouco isso. A analogia é boa. A linguagem futebolística. Muito boa analogia. Popular. Está aprendendo com Lula, você. Não, rapaz, depois de quase 580 dias com o Lula, você aprende algumas coisas, né? Você não conversa com o povo falando linguagem acadêmica ainda. Não, mas realmente assim, principalmente entre os homens, né? Eu acho que entre as mulheres não é bem assim. Mas entre os homens, é o fio condutor para uma conversa em qualquer lugar que você vai, né? Você vai conversar num bar, você vai conversar num outro lugar, assim, você começa a falar de futebol e tal, você se enturma rapidamente. Mas é o seguinte, ele teve uma expressão, que ele estava preso aqui em Curitiba, o Lula, e o Ciro Gomes começou a bater, lá na eleição de 2018, antes da eleição. Ele ainda era candidato, não tinha sido substituído por Haddad. E o Ciro Gomes, toda semana, dava uma pancada. Batia, certo? Até que um dia ele falou assim, o Ciro Gomes é igual aquele cara que está namorando a moça, quer casar, é louco para casar com a moça, mas todo dia ele bate nela. Pronto, aí ele falou a linguagem das mulheres. Vai ter muita gente fazendo comentário que nós estamos sendo misóginos, machistas, aquela coisa toda. A turma que segue a ética universitária.
Na verdade, o Lula tem uma maneira de falar que conecta muito com o povo, né? E, assim, às vezes, assim, uma vez até escrevi um texto a respeito da quase lógica, né, do raciocínio do Lula, que não necessariamente, se você pegar as premissas que ele coloca, levam a uma conclusão verdadeira, né? Nem sempre as premissas são verdadeiras, mas ele faz uma associação que, no final, as pessoas entendem e ele diz o que ele quer dizer e a comunicação funciona, né? Então, isso é bem interessante. Assim, ele tem anos de experiência de linguagem de chão de fábrica, né? De como as pessoas conversam dentro do trabalho e como as pessoas conversam na mesa do bar. Tá? Mas... Então, o Lula vai falar para você, tudo bem, vamos pegar esse tema e traduza ele para uma conversa de mesa de bar. Mas a questão é o seguinte, só contar uma história que eu vi assim, porque, na verdade, é o seguinte, esse mundo sindical, operário e tal, ele, tradicionalmente, ele foi muito machista, sempre foi. Sim, e o Lula, 90% homem. Sempre ele sempre escorregou, ele sempre colocou algumas coisas assim que foi muito criticado. Por exemplo, nas eleições de 2002, as pesquisas mostravam o seguinte, que ele tinha muito mais votos de homem do que de mulher, né? E aí o pessoal foi pesquisar, e uma das coisas que eles perceberam é o seguinte, que o Lula, quando falava de mulher, ele falava dona de casa. Então, mulher para o Lula, assim, para o mundo sindical ali, era dona de casa, né? Então, o pessoal reuniu com ele, fizeram estudos qualitativos, tal, reuniu para ele assim, Lula, mulher não é dona de casa. Mulher é muito mais que a dona de casa. E aí ele mudou o discurso dele e ele, inclusive, cresceu entre o eleitorado feminino. Deixa eu dizer, eu vou preparar, em breve eu vou lançar um EAD da biografia de Lula. Então, estou estudando a biografia de Lula. O que você falou aí, Rocha, uma coisa fundamental de Lula é o seguinte, Lula, quando entrou para o sindicato, ele entrou como um apolítico. Todo mundo sabe disso. Foi indicado pelo irmão dele, o Frei Chico, um apolítico, totalmente apolítico, né? E o que ele mais gostava de fazer? Jogar futebol. Ele passava o dia inteiro jogando futebol. Ele perdia a namorada porque ficava jogando futebol. Era ficcionado em jogar futebol, né? E isso faz até hoje, né, uma parte importantíssima. Jogar mesmo, não só acompanhar o time de preferência, o time que torce, mas jogar. Mas aí interessante, quando ele se torna diretor sindical, quando se torna em horário integral, ele se torna primeiro secretário. E depois ele é eleito presidente. A primeira presidência, né, e depois de 78 ele é eleito para o segundo mandato. O primeiro mandato foi 75, o segundo 78. O método de trabalho de Lula, diariamente, ele ia para o bar conversar. Todos os dias. E ele dizia, eu vou conversar com 10, 11, 12, 15, 20, 30. E não vou conversar de política. Eu vou conversar sobre piadas, sobre a vida deles. Era um método de trabalho de Lula, né? Porque ele queria sair da bolha política. Ele nem justificava assim, simplesmente é um método. Ele conhecia a vida de sua base, da base que ele representava, para além do raciocínio político. E ele expressava isso. Falava isso, não só no linguajar, mas nas preocupações. Esse operário comum, aí é interessante porque tem a sua formação de comunista, né, mas esse operário comum nunca buscou derrubar a ditadura, restaurar a democracia no Brasil. Como é que ele sabe disso? Indo para o bar, pô. Nunca procurou atacar o capitalismo explorador. O que ele queria? Aumentar o salário dele, melhorar as condições materiais de vida dele. E Lula sempre teve o foco nisso. Todo o discurso dele, você pode ver, nenhum discurso dele tem abstração. Ele não tem abstrações no discurso dele. A democracia, né, o capitalismo, as relações trabalhistas, capital e trabalho, você não vai ver isso em nenhum discurso do Lula até hoje. O Lula é o seguinte, ele é pragmático e racional o tempo inteiro, né? E é isso que você está falando. Agora, ele teve a oportunidade, teve a sorte de ter um irmão mais velho, militante do Partido Comunista, que era o Frei Chico. Então, o Lula pôde entender
perceber logo cedo que esse negócio de militar no Partido Comunista não ia levar a lugar algum, entendeu? Era um partido... eu estou falando isso aqui porque o meu pai era, eu fui também. Então, assim, mas o Lula teve essa sacada. O que era o Partido Comunista? Eu estou falando isso porque o Partido Comunista era uma organização de quadros. O que é uma organização de quadros? Eu vou falar, porque vocês sabem, mas eu vou falar porque pode ter gente que não sabe. Mas organização de quadros é aquela que seleciona as pessoas que vão participar do partido. Então, só entra gente qualificada, certo? Não entra gente desqualificada. Então, é um processo de seleção para ter as melhores pessoas e quadros. Então, é um partido pequeno, bem organizado, né, bem estruturado, eficiente. Né? Por quê? Porque era uma luta contra uma ditadura e todo mundo corria risco de vida, né, militando no partido. E o Lula conta as histórias engraçadas que o Frei Chico tentou convencer ele a entrar no partido, andou namorando ele, cercando ele para entrar no partido, e o Lula sempre fugiu disso. Aí depois que ele virou dirigente sindical, o Frei Chico tentou aproximar ele do partido e tal, e mandou marcando uma reunião e tal, e disse que as reuniões eram numa praça, né? Reunião assim numa praça, um sentava virado para um lado da praça, outro sentava atrás, virado para o outro lado da praça, e ficava conversando assim, né? E aí o Lula falou, ô Frei Chico, não me enche o saco, eu não vou fazer reunião em praça, rapaz. Quer fazer reunião, vem aqui no partido, chama os caras do partido aqui para o sindicato que eu falo com eles. Eu não vou para a praça, esse negócio de reunião escondida não é comigo. Então, uma coisa muito engraçada esse processo dele com o Frei Chico. O Frei Chico foi preso, torturado, ele disse, olha, o que adianta essa militância? Você se reúne à noite, escondido, nos quintais de casa, meia dúzia de pessoas, é preso, ninguém sabe por quê. Eu vou fazer reunião com 2.000, se eu for preso, todo mundo vai saber que eu fui, vai saber o motivo, entendeu? Disse isso. Alberto, isso é muito engraçado. O meu pai, ele foi caçado em 64, não foi preso porque ele fugiu, trocou de nome, conseguiu uma identidade nova, virou outra pessoa. Ele era Expedito Rocha e passou a ser Tibúrcio Melo, e continuou circulando, né? E ele sacou o seguinte, que essa coisa que você falou aí, de você ficar escondido, se esconder, e aí ele falou assim, esse troço é um problema porque fica mais fácil para os caras da repressão. Se você está escondido, eles vão pegar você escondido, mantém você escondido, e você morre e ninguém fica sabendo. Então, o detalhe é o seguinte, é você se colocar o mais publicamente possível, dentro das circunstâncias, né? Então, se você souber que você está sendo ameaçado de ser preso, tem que ir para a praça e gritar que está sendo preso, anunciar para o mundo que você está sendo preso, porque senão eles te levam, você morre, desaparece, ninguém sabe o que aconteceu. Certo? Então, o Lula também tinha muito essa percepção de que esse negócio de ficar escondido, isso aí nós temos que ficar na luz do dia, né? Senão os caras vêm e olha aqui, mas a gente estava... Foi bom ter mudado o assunto, mas a gente está falando da pandemia aí, né? Tem a visita do Lula em Brasília, tem a CPI. Luciana, qual a tua visão aí do que está acontecendo? A questão da CPI, a percepção que eu tenho é que as coisas estão andando, os conflitos estão aparecendo, os depoimentos não têm sido assim tão ricos quanto talvez se imaginasse num primeiro momento, né? Porque, bom, o do atual ministro era previsível, né? No seguinte sentido, que ele pouparia o governo federal, pois, afinal de contas, ele está no cargo, né? Ele não vai responsabilizar o governo, não vai falar que o governo pressiona ele a determinadas atitudes, porque ele ainda está no cargo. E se ele assumisse isso, ele assumiria que estaria compactuando com algumas medidas com as quais ele diz não querer bater de frente com o presidente, mas ele diz que as suas são diferentes, né? A gente está falando das diversas coisas, das atitudes de isolamento, das atitudes da máscara, das atitudes da vacina e tudo mais. E, inclusive, da cloroquina, que é central aí nessa primeira semana. Agora, os outros ministros disseram que foram pressionados, né, em relação a essas atitudes com as quais eles discordavam, e por esse motivo que eles não permaneceram, entre outras
razões, essa seria uma das principais. Mas não avançou muito para além disso, né, em termos de aspectos, de detalhes, uma riqueza de detalhes, não houve tanto, mas, de alguma maneira, corrobora isso com isso que já estava sendo levantado. E, além disso, a gente tem uma reação do governo federal, né, particularmente da comunicação, né, e que o filho do presidente, que está sempre por trás, né, das comunicações de rede dele, o Carlos, volta a agir de uma maneira mais contundente, mais enfática, com o seu argumento que é negativista aqui. Ou seja, a aposta do governo, a aposta do presidente é o que ele sempre fez, né? Ou seja, não vamos ceder e vamos continuar firmes nas nossas convicções, esperar que isso tudo passe para ver o que vai sobrar em termos do eleitorado. Então, eu acho que é isso que, pelo menos, foi o que eu vi nessa semana, né? Eu acho que o trabalho vem sendo bem conduzido, tanto pelo Renan, relator, né, quanto pelo presidente e o vice-presidente da comissão, o senador Osmar e o senador Randolph, né, mas talvez com mais detalhamento, mais informação técnica objetiva, talvez o trabalho vá andar ainda um pouco melhor. A impressão que eu estou tendo é o seguinte: não existe bala de prata em CPI. Eu acho que a única bala de prata que eu me lembro em CPI foi o depoimento do Pedro Collor, né? Depois daquilo, nunca mais vi esse tipo de... Porque ninguém vai chegar lá na CPI e fazer o que o Pedro Collor fez, derrubar o presidente. Não vai acontecer isso. Era irmão, né? Mas, de qualquer maneira, era irmão. E, de repente, eu acho que essa CPI, a percepção que eu tenho é que ela é uma tragédia para o governo. O governo está numa tendência de se enclausurar no gueto, e essa CPI vai ajudar muito isso. Ela vai empurrar o governo para o gueto. E essa figura do presidente da CPI, eu fico olhando isso aí no Jornal Nacional, é uma tragédia, porque o cara tem um jeitão de paizão, sabe? Fala aquele jeitão de paizão, não sei o quê, e manda o depoente falar a verdade, não sei o quê. O jeito que ele é um jeito assim muito sincero, muito sincerão, certo? E a base do governo não está sabendo como lidar com isso. Impressionante, né? Impressionante que o Bolsonaro vai a público atacar a China, falar que vai fazer um decreto que todo mundo tem que cumprir e tal. Então, é o seguinte, essa oscilação dele, o Bolsonaro foi falar com o Sarney, um negócio ridículo, ele não tem relação nenhuma com o Sarney, foi falar com o Sarney para perguntar para o Sarney como é que era a relação do Lula com o Renan Calheiros. Como se o Renan Calheiros fosse algum idiota que foi chegar lá na CPI e fazer bobagem. Certo? O Renan é profissional. Ele é cirurgião especializado, ele vai fazer a cirurgia direitinho, sem errar um ponto. Não adianta essa investida contra o Renan, foi uma tragédia. E agora vai atrás do filho do Renan para tentar consertar. Enfim, eu acho que a CPI... coisa meio boba, né? Ele não sabe como proceder politicamente, é coisa de bobo. Ela está indo muito bem, e eu acho que ela vai criar um problema para o governo de desgaste monumental. Né? Agora, olha aqui, Rocha, todos nós aqui, a gente tem a obrigação de esclarecer quem nos segue, nos ouve, né? Que a CPI resulta num relatório final, que é votado pelo plenário. Né? A CPI não prende ninguém, não derruba ninguém, não é esse o objetivo de nenhuma CPI. É uma comissão de inquérito, né? E esse relatório final vai sugerir medidas, né? E aí ele vai ser repassado para outras instâncias. É só para que as pessoas tenham expectativa correta do que uma CPI pode fornecer. Do ponto de vista político, é aquilo que a Luciana sempre fala aqui, o problema da culpa, certo? Talvez a CPI aponte formalmente um culpado. Ela não pode não resultar em nada, mas ela vai dizer, o fulano de tal é culpado porque ele fez isso, entendeu? Agora, e análise... no mundo jurídico, Eustáquio, isso vai ter repercussão. Certo? Porque se tem gente que morreu aí por causa da cloroquina, por causa da ivermectina, em princípio, as pessoas podem demandar para o Estado. Não, porque o que eu li de ontem, que eu vi da participação do Queiroga, né, do ministro Queiroga, é que ele acabou comprometendo o presidente, né, porque ele mostrou que toda a CPI está mostrando, quer dizer, que o presidente estava atuando na divulgação da cloroquina, gastando dinheiro com cloroquina, com remédios que
não tem uma recomendação médica total. Então, assim, a participação do Queiroga parece que foi muito ruim, né? E pior ainda é a do Pazuello, né? Que o Pazuello sumiu, alegou aí a doença agora, e o Pazuello está numa situação muito difícil, né? Mas vai ter o depoimento, Eustáquio, vai ter o depoimento do Weingarten, né? Fábio Weingarten, que é perigoso para o governo, e do ex-chanceler. Parece que o cara está magoado, não está satisfeito com o destino que deram na vida dele, e ele pode falar bobagem. Ô, Rocha, vai ter o depoimento da Pfizer, meu amigo. A gente está falando de cloroquina essa semana. Semana que vem a gente vai falar de vacina. Né, o atraso nas vacinas. Eu não sei, a Pfizer, por que a Pfizer não colocaria lá todos os documentos? Ela vai lá e coloca todos os documentos. Sim, eu acho que isso vai acontecer, vai ficar claro que o Bolsonaro só fez bobagem, que ele é o culpado. Isso vai ficar claro. Agora, bala de prata, só se aparecer uma informação de que o fabricante de cloroquina doou não sei quantos milhões para alguém da família do presidente ou para o partido do presidente, coisa do gênero, entendeu? Ontem saiu a notícia, aquela médica cearense que apoia Bolsonaro já de longa data, Mayra Pinheiro, que foi vaiar a chegada dos médicos cubanos lá no Ceará, né, ela deu um depoimento para o Ministério Público do Amazonas. Isso saiu, essa notícia ontem, tá? Ela deu um depoimento para o Ministério Público do Amazonas. E ela disse, com todas as letras, que ela foi ao Amazonas defender a aplicação da cloroquina, seguindo as ordens de Eduardo Pazuello, que era seu superior. Tá? Então, essa mulher será convocada para a CPI e vai repetir na CPI o que ela falou no Ministério Público do Amazonas. E aí Pazuello vai ter que explicar. Luciana, tem um ditado que eu gosto muito, que é o seguinte, do Matuto Nordestino, ele costuma dizer o seguinte: você não deve correr atrás de doido, porque você nunca sabe para onde ele vai. E só acrescentando essa informação do Alberto, há poucos dias, isso aconteceu há poucos dias daquele trauma, daquela situação precária de faltar oxigênio em Manaus, né? Então, ou seja, esse movimento estava acontecendo há poucos dias antes. Não, estava junto, que é muito grave. Não era dias, não. O Pazuello foi a Manaus para defender a cloroquina. Quando ele desembarcou lá, estava a crise do oxigênio. Ele estava avisado e desprezou. É tudo junto, tá? Isso aí está dentro do contexto. Ele não foi para Manaus resolver o problema do oxigênio. Ele foi para defender o uso da cloroquina. Mas, Rocha, você acha que todo esse processo da CPI vai dar um desgaste para o Bolsonaro, mas não vai dar nenhuma ação concreta, é isso? Eu acho que não vai dar tempo de fazer nada contra ele enquanto presidente da República, ameaçar a posição dele de presidente. Ele é o seguinte: o Bolsonaro, quando ele sair da presidência da República, ele vai passar o resto da vida respondendo processo. A situação dele vai ser terrível, né? Porque, na verdade, é uma situação em que tem implicações com a participação direta dele. Né? Não é como se dizer assim, porque o Lula é responsável pela corrupção na Petrobras porque ele era presidente. Você não consegue apontar um ato do Lula, uma ação do Lula nesses processos todos que nós vimos aí. Não existe. Certo? Agora, do Bolsonaro, vai aparecer. Certo? Não só publicamente, né? Porque ele publicamente mostrou lá o negócio da cloroquina e tal, não sei o quê, falou contra a vacina, então a digital dele é pública. Agora, vai aparecer a digital dele nos atos concretos, entendeu? Nos atos de ofício. Eu acho a situação dele muito complicada. Juridicamente muito complicada. Agora, eu não acredito que a posição dele na presidência seja ameaçada, porque ele está muito protegido pelo Centrão. Não vai ter como o Supremo tomar nenhuma providência contra ele em processos e eventualmente sejam abertos no Supremo contra o presidente, porque tudo tem que ter, os prazos são arrastados, né? Não dá tempo. Acho que ele vai ter que rezar e trabalhar muito para se reeleger, porque ele está no sal. Eu queria colocar, só em relação a isso que rapidamente, isso que o Rocha está falando, da questão da culpa, da responsabilização. Ontem mesmo ele falou, palavra não mata, né? Um recado que ele deu, palavra não mata, o que mata é corrupção, né?
é que, por enquanto, antes da CPI, os argumentos contrários a ele estão muito em relação à palavra, a maneira que ele fala e tudo mais. Então, a fala dele, né, nas redes foi, olha, a maneira que eu falo, né, ou o que eu falo, isso não mata. O que mata, aí ele está jogando para o discurso da corrupção o argumento dele de sempre, para que ele possa preparar futuramente a sua defesa. De atacar para se defender. Mas, quando você chegar, você tem essa questão dessa médica, né, mostrando que na situação que faltar oxigênio, se estava distribuindo, fazendo apelo junto aos médicos dos postos de saúde para a injeção da cloroquina. Quando a Pfizer chegar e sentar, se isso acontecer, a Pfizer chegar e conversar, que ela ofereceu as vacinas, que ele tinha possibilidade, por algum motivo ele não comprou aqueles milhões de vacinas em dezembro, aí isso deixa de ser a ideia, a estratégia também, a estratégia dentro do jogo e do discurso, é deixar que isso seja apenas, que ele seja responsabilizado apenas pelas palavras, mas que ele seja responsabilizado também pelas ações erradas ou pelas omissões. Né? Então, eu acho que, nesse sentido, eu acho que a CPI dá visibilidade, isso dá investigação e que pode, de fato, ser problemático. Eu ia perguntar para o Rocha, quando ele falou essa questão do Centrão apoiando o governo, o Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado, ia ter uma reunião com o Lula e acabou cancelando, né? Como é que você vê esse movimento aí do Rodrigo Pacheco? Olha, é o seguinte, a saída do Lula foi importante mais pelo que ele fez do que pelo que ele deixou de fazer. Por exemplo, foi cancelada a conversa dele com o Renan. Obviamente, qualquer um que estivesse próximo do Lula ou próximo do Renan iria dizer para ele, olha, não faça essa reunião porque vão associar isso com a CPI. Isso vai ser prejudicial em explorar isso. Né? E o Bolsonaro já tinha ido no Sarney para perguntar qual era a relação do Lula com o Renan. O cancelamento da ida do Lula na embaixada. Da Rússia. Certo. Qualquer um próximo do Lula, ou próximo do embaixador, ou próximo do fundo do russo, da Sputnik, iria dizer, não deixa fazer essa reunião, porque vão associar isso com o problema político, vão politizar a vacina e tal, é melhor não fazer. Certo? E essa reunião com o Rodrigo Pacheco. O Rodrigo Pacheco, certo, não tem uma estatura de um Tasso Gereissati, de um Renan Calheiros, de um senador de couro grosso. Né? Então, o Bolsonaro ameaçou ele. Ele vai se prejudicar se for na reunião. O cara é de primeiro mandato, é novo no ofício. Se sentiu pressionado. E aí o cara arrumou um motivo para não comparecer. O fato é que houve interesse dele de falar com o Lula. Quem é que não quer falar com o Lula hoje? Claro. Né? Quer dizer, o Lula foi para Brasília, reunião na Embaixada da Alemanha, outra embaixada, não é embaixada do Paraguai, né? Embaixador de país Vou mandar esse vídeo para o Paraguai, hein? Vou mandar esse vídeo para a Embaixada do Paraguai com essa sua Paraguai é seu vizinho aí do Paraná, pô. Entendeu? Então é o seguinte... sócio na Itaipu. Então, eu vou mudar aqui a expressão, não é uma audiência com um vizinho, né? Então, foram países, assim, isso cheira que as pessoas estão olhando e estão considerando seriamente que a situação no Brasil está mudando, né? E as bravatas do Bolsonaro não estão seguras, não vão ser capazes de segurar essa coisa que está indo para cima dele aí. É o que eu acho. Agora, a ida do Lula para Brasília foi... estrategicamente muito interessante. Eu acho que mexe porque se deixar o Lula conversar, rapaz, ele vai costurar. Só uma curiosidade aqui do Rio, que talvez a Luciana até sabe mais, mas parece que ele articulou aí com o Eduardo Paes, com o Rodrigo Maia, o governo do Estado, né? Tá sabendo, Alberto, como é que está a negociação aqui no Rio? Eustáquio, tudo isso aí, falta um tempo, né? Como é que o político senta? Ele vai à mesa, vai colocando hipóteses, né? Que tal esse para o Senado, que tal esse para...
Então são especulações, você vai ter o tempo inteiro especulações. Quem é que no Rio hoje teria condições de ser candidato? Já tem pesquisa rolando aí, entendeu? Então Eduardo Paes, ele teria que sair logo no início. Isso nunca aconteceu no Rio. Em São Paulo virou quase com a rotina, né? Eduardo Paes sairia, ele tem recall. Aí tem o presidente da Assembleia, que é do PT, André Siciliano, né? Vem sendo muito falado, não entrou na tal pesquisa que está sendo divulgada agora. Aí o Marcelo Freixo, né? O presidente da OAB colocou o nome dele na mídia. Então tudo aí são balões de ensaio, né? É um processo. E aí, cada nome que é colocado, você vai vendo, tem mais resistência, tem menos, esse vai com esse, vai com esse, e aí, mais na frente, vai afunilar. Né? E quando chegar perto, apressa esse funil, né? O funil fica mais rápido, entendeu? Mas, no fundo, é isso, né? Eu vejo, né, correndo por fora, esse André Siciliano, do PT, ele é presidente da Assembleia, é muito aceito por todos os deputados estaduais, disse que o atual governador, na última hora, né, ele está muito mal avaliado, não vai melhorar, diz que vai correr a eleição, mas tem muita gente que diz que ele vai querer uma vaga no Tribunal de Contas, faz todo sentido, se aposenta lá no Tribunal de Contas, pula fora, André Siciliano assume e disputa a reeleição, o que abre um espaço tremendo, porque se ele disputa a reeleição, o seguinte pode ser outro. Então muita gente pode querer apoiar o André Siciliano por conta disso. E o Freixo está querendo correr por fora, né? Isso no campo da esquerda, vamos ver. Né? Tudo são especulações, né? De novo, vai colocando as hipóteses para ver onde tem mais e menos resistência. É assim que funciona a política, né? Eu acho esse movimento do Lula, Luciano, só para falar um pouquinho especificamente do Rio, antes que você fale. Luciano encerra, hein? Luciano encerra, estamos caminhando para o final. Esse movimento do Lula é interessante porque o Rio de Janeiro é um problema para o PT, sempre foi, né? A direção nacional teve que intervir no Rio de Janeiro, tirar candidato, para não deixar a gente ser candidato. Então, essa ação agora, ela é uma ação assim meio que ela é preventiva, né? Em relação, por exemplo, a Pernambuco, em relação ao Rio de Janeiro, para não deixar a coisa desandar antes e depois você não conserta mais. Então, eu penso que no Rio a tendência é do centro para a esquerda formarem uma grande aliança, tipo aquela que apoiou as diretas já, né? Sem preconceito, todo mundo no meu arco, tentar achar lugar para todo mundo, a compor todos os interesses e finalmente tirar o Rio dessa confusão que está. Dar ao Rio governabilidade e condição de governador que chegue e que mande na Polícia Militar, porque Polícia Militar tem que ser mandada, tem que obedecer ordem, não tem que ter autonomia, não tem que ter nada. Essa coisa de quem decide que quando faz a operação é a polícia, coisa nenhuma. Essas operações têm um viés político enorme, não é o comandante da polícia que resolve isso. Aqui no Paraná nós temos um exemplo de como controlar a Polícia Militar. Requião assume o governo e baixa um decreto. A Polícia Militar não faz desocupação de ocupação do MST sem a ordem pessoal do governador. Então vinha a ordem do juiz, mandando desocupar o Requião, eu que vou resolver quando vai ser a desocupação. Então chamava o comandante da polícia, e o juiz querendo mandar prender o Requião, e o juiz, não, eu vou decidir como é que vai ser essa desocupação, não vai ser assim, a polícia não vai lá tirar os caras. Aí ele mandava negociar, conversar, e vai e tal, de modo que a polícia nunca, no governo, nos 12 anos de governo do Requião, nunca cumpriu um mandado de desocupação. Né? Nunca fez uma operação sem autorização pessoal do governador. Porque é o seguinte, aquele exemplo lá de Cajás, vai a polícia para lá, estoura uma confusão, morre um monte de gente, de quem que é a culpa? Do governador. Né? E quem que é a culpa desse negócio dos 25 ontem aí? Do governador. Certo? Se o governador não manda na polícia, é culpa dele. Se ele manda errado, é culpa dele. Então é o seguinte, essas questões são políticas. Então, eu acho que essa grande composição que pode acontecer no Rio de Janeiro pode resolver bem e dar surgir daí um governo forte, capaz de tomar as medidas que precisam ser tomadas. Luciana, você fecha o programa hoje, hein? Tá bom, Eustáquio? Tá bom. Tá ótimo. Tá, a palavra da Luciana é a minha palavra também. Obrigada. Na verdade, eu vejo essas articulações do Lula com uma maestria em termos de como se faz política, como se faz a
acordo como se prepara para uma eleição, que nenhum outro partido, nenhum outro candidato está tendo como ele está tendo. Né? Ele está, de fato, procurando uma diversidade, aglutinar forças diversas, tanto no campo das diferenças partidárias, quanto nos estados. Essa semana, por exemplo, ele teve com Otto Alencar, PSD da Bahia, ele teve com Jader Babad, ele teve com o PSD, com o Kassab, ou seja, ele está articulando tanto lideranças muito fortes nos estados, né, quanto lideranças que extrapolam o campo mesmo do centro-esquerda. Ou seja, quando ele vem para o Rio e ele conversa tanto com o Paes, quanto com o Rodrigo Maia, quanto com o Freixo, quanto com o Molon, ou seja, que ele conversa com todos esses, é claro que não vai ter espaço para todos na chapa, o espaço que cada um quer individualmente agora. De toda forma, quando ele conversa com todos, ele vai se capacitando politicamente, vai se fortalecendo politicamente e vai ficando cada vez mais um líder capaz de ser decisor na hora da composição das chapas no estado inteiro. Então, ele vai ser cada vez mais ouvido quanto mais forte ele tiver. Então, eu acho que esse momento que eu estou vendo é um momento em que ele está assuntando, ganhando força para que amanhã, então, se decida, e aí sim, futuramente, tudo se acomoda em busca de, porque, afinal de contas, tendo uma candidatura a presidente importante, todo mundo quer fazer parte desse processo. Está sem áudio, Augusta. Eu tirei que estava vindo um barulho. Antes de você fechar, deixa eu te fazer uma pergunta. Nós estamos vendo tudo isso, certo? O Lula, na verdade, já está costurando, né, a frente nos estados, a frente que seria uma base de uma candidatura dele ou de alguém que ele indique, sem programa de governo. Então, nós estamos vendo o seguinte, essa conversa, primeiro nós temos que ter um programa, para depois... Isso é um programa de papo governo furado, né? O programa de governo é ele. É isso, pessoal. Um abraço, hein? Bom dia para todos. Até mais. Até a próxima. Até a próxima.